Estamos conversando com o professor, filósofo e historiador Evaldo Pauli, daqui de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Professor Evaldo, o senhor é esperantista, um dos mais antigos esperantistas de Santa Catarina. O senhor vê o movimento esperantista com otimismo ou pessimismo? Olha, é difícil de dizer, porque o Esperanto nasceu no fim do século antes que eu nascesse. Mas, como eu sempre tive interesse pela linguística, pela arte, pelo estudo, eu acabei logo conhecendo o Esperanto, porque eu acho que é uma falta de profundidade o Esperanto ainda não ser a língua principal, porque é uma língua inventada, ela é uma língua mais perfeita. Aconteceu o seguinte fato da Europa. O presidente universal do Esperanto foi consultado por um professor da Universidade de Roma. Este professor da Universidade de Roma perguntou, mas por que Esperanto é uma língua inventada? Então, a resposta foi a seguinte, que é uma língua mais perfeita. E então, o professor da Universidade de Roma perguntou, como é que é o verbo da palavra Deus? Em português não existe, a não ser um sentido lateral, como divinizar, tornar divino. Mas a língua perfeita se define da seguinte maneira, disse o esperantista. Cada palavra deve ter todas as variações, que em geral são cerca de 12. Então, se eu tenho uma palavra, por exemplo, grande, a palavra grande não só deve ser um adjetivo, também deve ter o equivalente de substantivo, e assim outros e outros equivalentes. Então, por exemplo, Deus. Qual é o verbo da palavra Deus? Em português não existe. No português não existe. Então, o português é uma língua inferior diante do Esperanto. Deus tem que ser Deus, deusar. Deus é o substantivo, o nome. Deusar é o verbo, mas também tem que ter como é que se diz, o adjetivo, tem que ter o advérbio, tem que ter uma fila de umas 10, 12 palavras. Cada palavra no Esperanto tem uma fila de 10, 12. Assim, se eu disser, por exemplo, Biguaçu, eu tenho que saber dizer o substantivo de Biguaçu, o adjetivo de Biguaçu, o verbo de Biguaçu, o advérbio de Biguaçu, e assim por diante, toda a fila. Então, o Esperanto é a língua mais perfeita em tese, já por definição. E a tendência do ser humano deve ser a de aperfeiçoar. Não há nenhuma língua tão perfeita quanto o Esperanto. Então dizer que o Esperanto é uma bobagem, não é bobagem, é ter burrice. Uma vez um professor de linguística da universidade me disse assim na minha frente, sabendo que eu era esperantista, diante de meus alunos, que o Esperanto é uma bobagem. Eu disse, olha, o Esperanto não é bobagem, bobo é você. Professor da Universidade Federal era um bobo em assunto de linguística. Se fosse lá o Zé do bar, até se perdoava, mas um professor, um doutor de linguística, né? O professor está se referindo, é um sacrilégio, né? Falar essa opinião. Professor Evaldo, o inglês vai nos levar à língua internacional ou é uma falácia?
O inglês é uma língua germânica. Em geral, as línguas germânicas são muito boas. Temos que conceder isso. Mas não é uma língua tão perfeita quanto o Esperanto. Perfeito. Eu aprendi alemão desde a infância. Eu estudei 10 línguas. Então, das 10 línguas, a perfeita é o Esperanto. De cada palavra se pode fazer 10 variantes. Por exemplo, pai, no português. Qual é o advérbio? Paternamente. Pois é, mas não é bem definido o sentido. E a palavra enorme não é parecido com a original. Esperanto não. Pai, patro. Paternalmente, o advérbio, patre. Patre. E vai para diante, feminino, patrine. Nas línguas vivas, às vezes, a palavra tem substantivo masculino e falta o feminino. Isso é um defeito. A língua tem que ter todas as flexões. Tendo todas as flexões, ela é uma língua perfeita. E isso é possível. É possível porque no Esperanto é assim. O senhor lamenta que o Esperanto no Brasil não tenha reconhecimento? Olha, no Brasil, o Esperanto, ele é bastante difundido, mas não ainda o suficiente. E, de maneira geral, a gente deve reconhecer que o povo brasileiro é bastante versátil. O brasileiro não é burro. Por isso, no Brasil, o Esperanto pegou, mas ainda não pegou o suficiente. Tem que aprender o Esperanto completo. E a vantagem de aprender o Esperanto completo é desenvolver mais a inteligência. Nota-se que os esperantistas, veja, isso é importante saber, os esperantistas no mundo que ensinam o Esperanto para as suas crianças, eles notam que a criança cresce mais depressa na inteligência. Na capacidade de a criança que aprende Esperanto aprende mais depressa. E há outras coisas curiosas do Esperanto, por exemplo, assim, na China e nos países em torno da China, o Japão e o outro lá aqueles países ao redor da China ao norte. Mongólia. Nestes países, um professor doutorando, ele defendeu uma tese de que para os orientais aprender as línguas ocidentais, o bom era primeiro aprender Esperanto, porque o Esperanto já contém as línguas ocidentais e com mais perfeição. Então, ao ele aprender português, ele aprende mais depressa português, primeiro estudando Esperanto e depois português, e não o inverso. Interessante, né? Então, no mundo ainda não é suficientemente difundida essa teoria do Esperanto. Mas lá na Ásia, já o professor defendeu uma tese de doutorado neste sentido. Um chinês quer aprender bem português, estude primeiro Esperanto, depois vai aprender português. Professor Evaldo, o senhor tem um site na internet, o Simposio. O senhor tem um site na internet chamado Simposio. Como é que está o projeto? Olha, eu não tenho mais suficiente tempo para todas as minhas coisas, por isso eu não estou cuidando do site, mas o site está na universidade e eu às vezes insisto que ele seja usado. Mas é que a nossa associação de Esperanto aqui, ela declinou, então não há quem cuide desse site. Mas esse site existe e ele é divulgado na revista Simpósio. O que o senhor edita, essa revista, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Por exemplo, é curioso saber o seguinte,
Quando começaram a inventar as línguas novas,